3 a 9 de janeiro. Gênesis, capítulos 1 a 2. Moisés, capítulos 2 a 3. Abraão, capítulos 4 a 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vem e segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento 2022. Mesmo se você já leu sobre a criação antes, sempre há algo mais a aprender com as Escrituras. Ore por orientação do Espírito Santo para ajudá-lo a ter um novo entendimento. Registre suas impressões. Como o mundo ao nosso redor é tão belo e majestoso, é difícil imaginar a Terra quando era sem forma e vazia e desolada. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Abraão capítulo 4, versículo 2. Algo que a história da criação nos ensina é que Deus pode fazer algo magnífico de algo desorganizado. É útil lembrar disso quando a vida parecer caótica. O Pai Celestial e Jesus Cristo são criadores, e seu trabalho criativo conosco ainda não está terminado. Eles podem fazer a luz brilhar em momentos sombrios de nossa vida. Eles podem formar um terreno sólido nos mares tempestuosos da vida. Eles podem comandar os elementos, e se obedecermos à sua palavra como os elementos, eles podem nos transformar nas belas criações que fomos destinados a ser. Isso é parte do que significa ser criado à imagem de Deus, à sua semelhança. Ver Gênesis capítulo 1, versículo 26. Temos o potencial de nos tornar como Ele, seres celestiais exaltados, glorificados. Para uma visão geral do livro de Gênesis, ver Gênesis no Guia para Estudo das Escrituras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 25. Moisés capítulo 2, versículos 1 a 25. Abraão capítulo 4, versículos 1 a 25. Sob a direção de nosso Pai Celestial, Jesus Cristo criou a Terra. O elder D. Todd Christofferson disse: quaisquer que tenham sido os detalhes do processo da criação, sabemos que não foi acidental. Foi um processo orientado por Deus o Pai e executado por Jesus Cristo. Por que casar? Por que ter uma família? Ali Arrona, maio de 2015, página 51. Embora haja muita coisa que não sabemos exatamente sobre como o mundo foi criado, pondere sobre o que você aprender sobre a criação com base no que Deus revelou em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 25, Moisés capítulo 2, versículos 1 a 25 e Abraão capítulo 4, versículos 1 a 25. Que semelhanças você observou nesses relatos? Que diferenças você notou? Que sentimentos você tem em relação ao Pai Celestial e a Jesus Cristo ao ler sobre a criação? Ver também Doutrina e Convênios, seção 101, versículos 32 a 34. Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 28, capítulo 2, versículos 18 a 25. Moisés capítulo 3, versículos 18, 21 a 25. Abraão capítulo 5, versículos 14 a 19. O casamento entre um homem e uma mulher foi ordenado por Deus. Adão e Eva foram unidos em matrimônio para o tempo e toda a eternidade pelo poder do sacerdócio eterno. Russell M. Nelson, O que aprendemos de Eva? Ali Arrona, janeiro de 1988, página 85. Por que é importante conhecer essa verdade? Pondere sobre isso ao ler Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 28, capítulo 2, versículos 18 a 25, Moisés capítulo 3, versículos 18, 21 a 25 e Abraão capítulo 5, versículos 14 a 19. Se quiser saber mais sobre o casamento no plano de Deus, leia e pondere sobre os recursos listados a seguir.
O que esses recursos o inspiram a fazer a fim de melhorar seu casamento ou para se preparar para o casamento no futuro? Ver também Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, Linda K. Burton, Juntos nos Edificaremos, Aliahona, maio de 2015, página 29. A Família, Proclamação ao Mundo, churchofjesuschrist.org. Gênesis capítulo 2, versículos 2 a 3. Moisés capítulo 3, versículos 2 a 3. Abraão capítulo 5, versículos 2 a 3. Deus abençoou e santificou o dia do Senhor. Deus santificou o dia do Senhor e Ele nos pede que façamos o mesmo. O elder David A. Bednar ensinou: o dia do Senhor é um dia para Deus, um período de tempo sagrado designado especificamente para se adorar a Deus e para se receber suas grandiosas e preciosas promessas e lembrar-se delas. Grandíssimas e preciosas promessas, Aliahona, novembro de 2017, página 92. Como você pode usar essa declaração e Gênesis capítulo 2, versículos 2 a 3, Moisés capítulo 3, versículos 2 a 3, ou Abraão capítulo 5, versículos 2 a 3, para explicar a alguém por que você escolheu honrar o dia do Senhor? Como o Senhor o abençoou por santificar seu dia? Ver também Isaías capítulo 58, versículos 13 a 14, Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 9 a 14, O Dia do Senhor é Deleitoso, vídeo, churchofjesuschrist.org. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 25, Moisés capítulo 2, versículos 1 a 25, Abraão capítulo 4, versículos 1 a 25. De que maneira você pode tornar o aprendizado sobre a criação algo divertido para a sua família? Vocês poderiam sair de casa e procurar por tipos de coisas que foram feitas em cada um dos períodos da criação, como estrelas, árvores ou animais. Outra sugestão é mostrar gravuras de coisas criadas em cada período e pedir aos membros da família que as coloquem em ordem enquanto leem juntos um dos relatos da criação. O que essas criações nos ensinam sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo? Gênesis capítulo 1, Moisés capítulo 2, Abraão capítulo 4. Outra maneira de falar sobre a história da criação é pedir a cada membro de sua família que conte quantas vezes em Gênesis capítulo 1 ou em Moisés capítulo 2 Deus fala que o que ele criou era bom. O que isso sugere sobre como devemos tratar as criações de Deus, inclusive a nós mesmos? O que aprendemos com a maneira como esses eventos são contados em Abraão capítulo 4? Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27, Moisés capítulo 2, versículos 26 a 27, Abraão capítulo 4, versículos 26 a 27. Por que é importante saber que fomos criados à imagem de Deus? De que maneira esse conhecimento afeta a maneira como nos sentimos a respeito de nós mesmos, das outras pessoas e de Deus? Se você tiver filhos pequenos, vocês podem ler juntos Moisés capítulo 2, versículo 27 e brincar de um jogo simples. Mostre uma gravura que represente o Pai Celestial e Jesus Cristo, como a gravura 90 no Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, e peça aos membros da família que se revezem apontando para uma parte do corpo do Pai Celestial ou de Jesus. Então, os outros membros da família podem apontar para aquela mesma parte em seu corpo. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Moisés capítulo 2, versículo 28, Abraão capítulo 4, versículo 28. O mandamento dado por Deus a seus filhos
de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. A família, Proclamação ao Mundo, churchofjesuschrist.org. Os membros da família podem ensinar como explicar nossas crenças sobre esse mandamento àqueles que não conhecem essa verdade ou que acreditam de maneira diferente. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Moisés capítulo 2, versículo 28, Abraão capítulo 4, versículo 28. O que significa dominai sobre todo animal que se move sobre a terra? Ver também Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 16 a 21. Como nossa família pode cumprir nossa responsabilidade de cuidar da terra? Para mais ideias sobre como ensinar as crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido: Meu Pai Celestial me tem afeição. Músicas para crianças, páginas 16 a 17. Aperfeiçoar o ensino. Aplicar as Escrituras à nossa própria vida. Após ler uma passagem das Escrituras, peça aos membros da família que a apliquem à sua vida. Por exemplo, de que maneira Moisés capítulo 3, versículos 1 a 3 se aplica à nossa observância semanal do Dia do Senhor? Ver Ensinar a Maneira do Salvador, página 21.